Som? Oi. Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Amém. Para mim é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui de volta. Se eu morasse mais perto, eu vinha congregar aqui, viu? Aqui é bom demais. Mas que bom rever a família, né? Ver tantos rostinhos conhecidos aí e estar conhecendo outros. E para a gente é uma alegria vê-los e ver o crescimento que Deus tem feito aqui, tudo que está acontecendo. E Arujá, irmãos, é inspiração para o Brasil todo, viu? Vou lhe avisando. Tem muita gente que segue a sua igreja nas redes sociais, e a mídia e tudo que está acontecendo aqui influencia e toca a vida de muita gente. Então, estando juntos, a nossa fé mútua ela vai sendo fortalecida. Então, para mim está sendo uma bênção poder vir ministrar o treinamento de Centro de Cura. A gente teve ontem, foi muito bom, e ver a força com que os irmãos estão se movendo para obedecer esse chamado de Deus. E guarde, irmão, você vai ouvir muita notícia boa do Centro de Cura aqui nessa igreja. Essa é a nossa expectativa. E trago um abraço dos irmãos da igreja de João Pessoa, do Ministério Verbo da Vida em Campina Grande. E sei que grandes coisas estão à nossa frente, amém? Grandes realizações no Senhor estão para acontecer nesses dias. E eu queria que você abrisse, por gentileza, sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 3. Eu tentei fugir, irmãos, desse texto, pensando durante a semana toda, mas não deu não, a gente vai pregar sobre cura. Mas existe muito, irmãos, nas Escrituras a esse respeito, e creio que o Espírito Santo ele vai estar dosando o que ele quer, como ele quer ir falando hoje de manhã, hoje à noite. Mas eu sei que se você está aqui, irmãos, é porque existe uma influência a ser liberada sobre a sua vida, da parte de Deus. Não estou falando algo de mim mesmo, mas eu creio que é algo que Deus está liberando sobre a sua vida, como parte dessa igreja, como parte da visão local. Aqui em Atos, no capítulo 3, irmãos, a gente está vendo um registro do primeiro milagre, de fato, do Novo Testamento, relacionado ao período da igreja. Jesus operou milagres, mas Jesus havia sido assunto aos céus. A gente encontra pelo menos 5, mas existem mais referências ao que a gente chama de grande comissão, né? Tanto em Mateus, todos os evangelhos, mais o livro de Atos, onde Jesus avisa, olha, todo o poder, vou usar como base aqui Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e ele fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus avisa, irmãos, todo o poder me foi dado. Olhe para o seu vizinho e diga, todo o poder foi dado a Jesus. No céu, na terra e debaixo da terra. Não há nome, não há poder, não há autoridade que esteja acima do nome de Jesus. Eu sei que Hebreus, no capítulo 2, eu não vou entrar nisso para a gente não fugir do texto principal aqui, mas o escritor de Hebreus, ele vai dizer para os irmãos, olha, tudo Deus já sujeitou aos pés de Jesus. No entanto, hoje, nós não estamos vendo tudo a ele sujeito, mas ele vai dizer para os irmãos, vemos, porém, ele vai continuar falando sobre Jesus. Pensa um pouco sobre isso. Tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus, mas nós não vemos tudo ainda sujeito ao seu governo e ao seu jeito. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai ensinar sobre a oração modelo, ele diz que parte daquela oração era, seja feita aqui na terra conforme é feito no céu. Venha o seu reino e seja feita aqui na terra conforme é feito nos céus. Quantos concordam, irmãos, que o que nós estamos vendo aqui na terra não parece tão perfeito como a vontade de Deus que está sendo revelada nos céus? Se você for ler um registro sobre o céu, você não vai ver chikungunya, você não vai ver coceira nas costas, você não vai ver, quer dizer, não sei se coceira, agora, depois a gente define se coceira é doença ou não, mas é tão bom, né, às vezes, né, você coçar quando está coçando. Tá bom, irmãos, vamos voltar para a doutrina. Diz que no céu, irmãos, não existe morte, não vai haver choro, nem tem lágrimas sendo derramadas. Nem em Gênesis a gente vê isso, nem em Apocalipse a gente vê isso. Então, obviamente, o que está acontecendo aqui não é a perfeita vontade de Deus. Amém? É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, tudo foi sujeito a ele, mas nós não estamos vendo ainda tudo sujeito. Mas vemos a Jesus. O mundo não está vendo Jesus,
Ainda, irmãos, eles não estão entendendo a mensagem, mas nós estamos aqui para tornar a mensagem fácil para eles. Talvez você não está vendo ainda os efeitos do domínio de Jesus, mas tudo já está sujeito aos seus pés. E vai chegar o dia em que todo olho verá e todo ouvido ouvirá. Boas notícias, mas o reino, irmãos, aquele reino que Jesus disse para que nós orássemos a respeito da sua vinda, ele já está dentro de nós. Ele está se manifestando inicialmente de forma invisível, mas finalmente ele vai ter a aparência visível, de poder e muita glória. Mas, irmãos, tudo já está sujeito a Jesus. É por isso que ele disse, agora, nessa autoridade e nesse nome, você vai. Aleluia! Então eu quero falar com você hoje de manhã um pouco sobre o nome de Jesus. Mas aqui no capítulo 3, no versículo 1, diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando-o na mão direita, ajudou o homem a levantar-se. E imediatamente, depois que ele tinha ficado em pé, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Ok? Versículo 12. Quando Pedro viu isto, que o povo estava perplexo com o que tinha acontecido, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Lá no capítulo 4, vai um pouquinho comigo, a partir do versículo 8, diz que eles perguntaram, os principais sacerdotes, autoridades, anciãos e escribas de Jerusalém, perguntaram para eles com que poder ou em que nome vocês fizeram isso. Versículo 8, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de todos vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio a ser pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oh, glória a Deus! Depois da leitura já pode ir para casa, irmãos. Vai na paz, em nome de Jesus. Sei que a gente leu muito da Bíblia aí, mas eu quero que você preste atenção em alguns detalhes. A gente está vendo aqui o primeiro registro de milagre depois de Jesus já ter sido assunto aos céus. No entanto, o primeiro milagre acontece, irmãos, debaixo de uma consciência intensa de que o Jesus que foi, permaneceu ou deixou a sua autoridade disponível nesse nome. Lembra que quando esse homem chega, irmãos, paralítico, na porta do templo, e deixe-me lembrar você de uma coisa, Jesus já tinha ido nesse templo várias vezes. Jesus já tinha, inclusive, encontrado esse homem já havia encontrado Jesus, porque Jesus frequentava o templo. No entanto, irmãos, nesse momento que ele pede para aqueles homens, olha, me ajude aí, mantenha os olhos neles. A Bíblia diz que Pedro tem consciência do que ele não tinha. Nesse momento eu não tenho prata nem ouro, já falei
Acho que isso aqui não é uma promessa das Escrituras, viu, para você se agarrar e dizer, rapaz, nunca vou ter prata nem ouro. Não é isso não. Mas o fato é que nesse momento eles não estavam portando prata ou ouro. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Jesus não estava aqui, mas Jesus estava aqui. Jesus subiu, mas o poder de Jesus continuou operando. E Ele nos deu autoridade para isso. Lá em João, no capítulo 16, Ele diz que a gente teria autoridade de orar ao Pai, e saber o Pai vai nos ouvir. Por quê? Porque você está recebendo o nome. O nome é a chave que acessa o poder. O nome é a chave, irmãos, para essa presença em operação. Agora, Ele disse no capítulo 3, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E eles erguem aquele homem, os pés se firmam. Depois as pessoas olham para aquilo e dizem, meu Deus, uma coisa muito incomum está acontecendo. Irmãos, milagres não devem ser incomuns para a igreja. Na igreja e para a igreja. Por quê, irmãos? Porque o mesmo nome foi deixado. Ou nós cremos em Jesus, irmãos. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem e hoje vai ser para sempre. Malaquias 3:6, Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Ou Ele é o mesmo, ou, irmãos, você não pode colocar fé nele não, porque Ele muda. Mas graças a Deus, não há sombra de variação em Deus. Permanece o mesmo. No poder do seu nome, Ele disse, nós iríamos receber resposta de oração. No poder do seu nome, nós faríamos as mesmas obras que Ele fez. Amém? Aí pergunta, que poder foi esse? Como esse milagre foi realizado? Pedro vai dizer, fé no nome deu a esse homem saúde perfeita. Fé no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Você pode ter fé em muitas coisas, deve ter fé em muita coisa. A Bíblia fala, irmão, sobre como a gente deve direcionar a nossa fé. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. Toda vez que você usar o nome de Jesus, você não vai estar usando os seus créditos, você está usando os créditos de Jesus. É no poder dele. Quando você ora no nome, é como o próprio Jesus orando e clamando algo. O problema é que muitas vezes a gente tem muita consciência do nosso acesso, das nossas falhas, das nossas faltas, o que a gente deveria ter feito e não fez, mas hoje de manhã é uma boa manhã para lembrar, irmãos, tudo que nós vamos experimentar nessa vida andando com Deus, quer seja nessa terra, quer seja no mundo vindouro, tudo isso é fruto do crédito de Jesus. É por causa da sua pessoa, é por causa do seu caráter e é por causa da sua obra. Então, irmãos, nós não podemos limitar o que Deus vai fazer, a fé que nós temos na nossa própria habilidade. Amém, irmãos? Esse homem não levantou porque ele tinha força de vontade. Esse homem levantou porque há poder nesse nome. O mesmo poder que Jesus tinha. Irmãos, isso é sério demais. No capítulo 4, ele vai dizer, irmãos, é esse mesmo nome que continua dando saúde, deu saúde a vocês. Atos no capítulo 9, Pedro vai encontrar o irmão Enéas, e ele encontra, irmão Enéas já estava naquela condição de doença há muito tempo, mas quando ele encontra Enéas, ele diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Não disse Jesus Cristo apenas te deu saúde. Eu sei que de fato é uma obra consumada, não existe mais uma promessa, se eu posso dizer, a respeito de cura divina, porque tudo que Deus deveria fazer já foi feito em Cristo. Agora é uma responsabilidade receber o benefício dado. Amém, irmãos? Deus não vai fazer tudo, há uma responsabilidade em nós, de aprendermos a receber, agarrar, acolher aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mas ele vai dizer, Jesus Cristo, aquele que te deu saúde, está te dando agora mesmo. Se Ele te deu saúde, Ele está concedendo agora mesmo. Pedro está tendo a autoridade de anunciar o que Jesus está fazendo no presente. Irmãos, eu vim aqui hoje de manhã para te anunciar o que Jesus continua fazendo no presente. Eu sei, houve uma obra realizada, mas Jesus está te dando saúde agora mesmo. Jesus está te concedendo saúde hoje mesmo. O seu trabalho é ter fé nesse nome. Ele não disse fé no pregador, ele não disse fé na igreja, ele não disse fé em qualquer outra coisa, mas fé no nome de Jesus. Por quê? Esse nome é respeitado, irmãos, no céu, na terra e debaixo da terra. Agora, a nossa única oportunidade de provar todos esses benefícios é ficando cheio do conhecimento de Cristo. Lá em Atos no capítulo 5, a gente está falando do capítulo 3, no capítulo 5, a Bíblia diz, irmãos, que o único tema das mensagens dos irmãos, e eu não estou dizendo que a gente não deve ensinar outras coisas dentro da igreja, mas a gente encontra uma ênfase muito grande no ensino que eles
no versículo 42, diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Jesus tinha subido já, mas a mensagem continuava. A mensagem tem tanto poder, irmãos, como aquele para quem a mensagem aponta. Todo o poder de Jesus está nessa mensagem. Agora a gente precisa permitir que essa mensagem opere. Eu sei que cura de alguma forma é um poder, irmãos, sobrenatural, algo que não é visível, algo que pode não ser tangível em todos os momentos, mas que é uma substância tangível também, mas vai conceder vida para o nosso corpo físico. Ok? Mas isso se aplica, irmãos, para todas as áreas do cristianismo. Lá em Colossenses, abre aí comigo, por favor. Colossenses no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo está orando por essa igreja preciosa. Não havia sido fundada por ele, mas ele envia essa carta aos irmãos. E no versículo 9, ele diz assim: por esta razão, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que você transborde. Se você está calado a respeito da mensagem, significa que ainda tem espaço para receber mais. Porque a vontade de Deus é de que você transborde. Sem querer ou querendo, vai ter que transbordar. Se um copo está cheio até a sua medida máxima, irmãos, qualquer toque vai sair aquilo que está dentro do copo, não é assim? Irmãos, se talvez a gente não está transbordando a mensagem, significa que a gente precisa continuar ingerindo, colocando para dentro, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre Cristo, ouvindo sobre o poder de Cristo, mantendo os nossos olhos em Atos, nos Evangelhos. Amém, irmãos? Para que a gente mantenha de fato essa consciência do Cristo vivo. Agora, ele disse: irmãos, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, de fato, a gente vê dentro da igreja muitas medidas, muitos níveis de crescimento espiritual, e isso é normal. A gente sempre vai estar recebendo novas pessoas em Cristo, nós precisamos discipular essas pessoas, nós precisamos ensiná-las para que elas venham a crescer também e chegar no nível de maturidade de Cristo, é o que a Bíblia fala. Inclusive, a gente continua caminhando para lá. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é de que nós nunca vamos poder viver no nível que Deus espera, da forma que Ele espera, se nós não estivermos transbordando de uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem que Deus nos fez conhecer por meio do seu pleno conhecimento. Aí está ficando difícil. Como assim, pastor? Pleno conhecimento, eu tenho que ter o pleno conhecimento para poder transbordar e assim viver de modo digno? Exatamente. Esse pleno conhecimento, irmãos, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a plenitude de Deus. Nele habita tudo que Deus quer fazer. Ele é a vontade de Deus em manifestação. Quando eu conheço Jesus, eu estou tendo acesso ao plano completo. Amém? Sabe quando você vai construir um prédio, você precisa de uma planta. Irmãos, Jesus é a demonstração completa da vontade de Deus. Ele é esse pleno conhecimento. E quanto mais eu começo a enxergá-lo nas Escrituras, e eu começo a falar sobre Ele, a pensar sobre a sua obra, eu vou sendo cheio dessa plenitude para a minha própria vida também. E é somente dessa forma que eu vou conseguir viver para o Senhor. É por isso que nós não pregamos que viver para Deus é pesado, irmãos. Pesado é viver para o diabo, irmãos. Pesado é viver achando que tudo que deve ser feito é feito pela força do seu braço, pelas suas obras, pela sua conquista. Irmãos, graças a Deus, toda a reputação daquilo que está acontecendo de bom na nossa vida e nessa igreja é por causa da obra de Jesus, porque a sua obra foi completa, porque a vitória, ela permanece ecoando pelos séculos e vai ecoar em cada área da sua vida, vai tocar a sua saúde. Mas eu preciso deixar essa mensagem não só chegar, ela deve transbordar.
ela não pode se tornar um conhecimento velho. Às vezes a gente trata, irmãos, algumas verdades a respeito de Jesus como se fosse algo antigo, algo que em um momento nós recebemos, mas que talvez não tenha tanta aplicação. Não é verdade, irmãos. Quanto mais você ouvir sobre Jesus, mais consciente você vai estar da sua presença, do seu poder, e de repente, pode ser que como Enéas, você já está há anos numa mesma condição, mas de repente, irmãos, uma palavra desperta em você a consciência do que Jesus está fazendo agora mesmo. Ei, eu sei que você já sabe da mensagem, talvez o que eu estou falando para você não é novidade nenhuma, mas eu vim no Espírito de Deus para despertar a tua consciência de que Jesus está se movendo em Arujá, de que Ele está se movendo da sua casa. Você precisa enxergar isso pelas Escrituras. Vai lá para o capítulo 3, no versículo 16 de Colossenses. Conselhos maravilhosos são dados aqui sobre nos revestir de Jesus, e aí ele vai dizer sobre as consequências de estar revestido de Jesus, versículos 12, 13, ele vai falar sobre andar em amor, e mais uma vez, não é pesado. Eu sei que dizem muita coisa sobre isso por aí. Não acredite em todo mundo não, acredite no que eu estou lhe dizendo. Não é pesado. Quando, pastor? Quando você está transbordando da mensagem de Cristo. A grande verdade é essa, irmãos. A vida cristã só dá para ser vivida cheio dessa mensagem. Como se você tivesse acabado de conversar com Jesus. Não é assim? Lá em Atos, no capítulo 4, quando o povo queria prender os apóstolos, e Pedro começa a falar de Jesus, aqueles principais do Sinédrio oram e dizem, é como se eles tivessem realmente estado com Jesus. Mas Jesus já tinha sido assunto anos antes. Mas o que acontecia? Irmãos, a mensagem estava transbordando. De manhã pensava em Jesus, de tarde pensava em Jesus, de noite pregava sobre Jesus, orando a Deus, pensando na obra de Jesus, grato por Ele ter morrido a nossa morte e por Ele ter nos dado o acesso da sua vida. Sim, irmãos, vida cristã é simples demais. Está aqui? Versículo 16. Cristo habite, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que palavra, irmãos? De Cristo. Pode dizer, de Cristo. Qual é a mensagem que eu preciso saber? Bom, você pode não saber de tudo nas Escrituras, mas você precisa conhecer a mensagem de Cristo, o coração do Evangelho, a pessoa de Jesus e a sua obra. E mais uma vez, a gente poderia falar muita coisa, mas eu quero tentar resumir um pouco. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, João vai falar sobre a forma de vida de um cristão, e ele diz lá no versículo 1, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. E eu estou ainda dentro do mesmo tema. Como esse poder sobrenatural afeta a minha vida diária, a minha vida cotidiana? João está dizendo, eu já escrevi, e já escrevi para que você não peque. Alguém vai dizer, vixe, deu muito errado. Ele escreveu para que não houvesse pecado, mas existe pecado ainda. Eventualmente, existem deslizes, perda do alvo. Mas o que ele está dizendo, irmãos, é que todo o subsídio necessário para que você ande e viva em santidade. E por favor, entenda, santidade é viver de uma forma que agrada a Deus em todos os aspectos da sua vida. É só isso. Às vezes a gente torna uma coisa muito complexa, quando na verdade é viver para o agrado de Deus. Viver pela fé em todas as áreas da sua vida. Essa é uma definição, eu sei que simplista, mas que pode te ajudar. Lembra, o que Deus disse sobre a tua vida é o manual, é a conduta adequada para que você viva aqui na terra. Mas ele diz, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Aí a pergunta é, o que foi escrito para que não peque? No capítulo 1, no versículo 5 em diante, ele vai dizer, a mensagem que ouvimos e que lhe anunciamos é esta. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, irmãos, coisa linda. A mensagem é essa mensagem é luz. E se você andar com Jesus, em comunhão com Ele, não vai ter treva alguma sobre a tua vida. Treva de enfermidade, não vai ter treva de pecado, não vai ter treva em aspecto algum da sua vida. Porque Ele é luz, não tem como andar com a luz e permanecer na escuridão. Agora, filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês andem nesse estilo de vida sobrenatural. Eu sou pastor de igreja, irmãos. E tem gente que esqueceu a Bíblia na igreja há 6 meses.
Estou falando aqui não, estou falando lá da igreja. Pode ficar tranquilo, não fique nervoso não. Eu sei, irmãos, graças a Deus, eu sei que essas pessoas estão lendo a Bíblia no celular, estão ligando a TV e botando uma Bíblia em áudio. Tenho certeza disso. Mas, irmãos, não pensa que você tem poder longe da mensagem. A consciência da autoridade dessa mensagem vai te permitir usar o nome e provar dos benefícios. Mas sem consciência da substância da mensagem, o nome pode se tornar apenas uma fórmula vazia na nossa boca. Falando o nome de Jesus, como quem está fazendo qualquer outra coisa. Mas, irmão, que você seja cheio e transbordante dessa mensagem. Assim não vai ter treva, e mesmo que as trevas se levantem. Irmãos, não existe luta entre luz e trevas. As trevas são despedaçadas pela luz. E eu declaro sobre a sua vida que esse conhecimento, essa consciência de Jesus, vai despedaçar o que quer que seja, se levantando contra você, doença, problema, o que quer. A luz de Deus vai prevalecer sobre. Agora ele diz, versículo 1 ainda, de 1 João 2. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Diga propiciação. Propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Irmãos, sabe que uma das coisas que impedem pessoas de receber da bênção, da vida de andar com Deus, irmãos, de provar desses benefícios espirituais que a gente está falando aqui, é uma consciência de indignidade. É pensar, irmãos, o que você fez de errado e como você viveu a sua vida e como você navegou até aqui. Mas, irmãos, eu tenho boas notícias, eu vou repetir o que eu já comecei falando aqui. Não se trata do teu merecimento. É sobre o merecimento de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Romanos, no capítulo 3, ele vai explicar um pouco melhor o que é essa propiciação, quando ele diz em versículo 24 que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, ele vai dizer, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Está aqui? Lembra, a gente está falando do nome de Jesus. Agora, o nome fala sobre quem ele é, mas o nome também fala sobre o que ele fez. Ele se tornou propiciação por nós e para nós. Amém? O que é propiciação, finalmente? Tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas de forma mais simples, propiciação significa expiação. Ok? O ato de limpar alguma coisa. Aleluia. Lá em Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que por causa do seu sangue, não existe mais, irmãos, consciência das obras mortas. Não pensa que você vai receber a vida de Deus em um odre velho, ok? Isso se aplica em muitas instâncias, mas eu quero te dizer, em primeiro lugar, sobre a sua mente. Você não esqueceu o que aconteceu porque você nasceu de novo. Você não teve uma amnésia nem aquela arma do MIB, que faz você esquecer tudo o que aconteceu, né? Mas, irmãos, sobre essa mente, você precisa aspergir o conhecimento dessa palavra. Amém? O diabo ele pode tentar trazer essas memórias de volta. O diabo pode tentar trazer para você de que você nunca vai sair desse estilo de vida que você vive hoje. Mas, irmãos, hoje à noite, hoje de manhã, e de noite também, vem, se você quiser vir, pode vir. Mas hoje de manhã, irmãos, a gente está aqui para acender a luz. O nome é toda a riqueza, glória e poder necessário para que a sua vida entre em ordem. Ele foi a propiciação, ele limpou tudo e não ficou mais nem cheiro de pecado. Tem coisas que, irmãos, eventualmente se você só lavar as coisas, pode ser que pareça limpo, mas às vezes permanece um cheiro de alguma coisa que não está tão agradável. Mas eu quero te dizer, irmãos, esse sangue nos lavou de forma completa. Não ficou nem cheiro, resquício do passado. Aí você vai dizer, e por que eu ainda erro, pastor? Talvez você precisa continuar colocando a mensagem para dentro. Quando pessoas vão no médico e o médico diz, olha, tome um comprimido para que você fique bom, e aquela pessoa toma o comprimido e não fica como o médico prometeu. Eu nunca vi alguém dizendo, rapaz, eu desisto da medicina, eu não acredito nunca mais em negócio de remédio. Não, irmãos, a medicina funciona. O remédio vai funcionar se ele for aplicado da forma adequada.
Aí se não funcionou ainda, volta no médico. O médico vai te dar uma nova orientação. Ele vai dizer, sei lá, tome direito porque você tomou errado. Ou vai dizer, tome uma dosagem maior. Ou talvez vai mudar até o remédio. Vai dizer, não, você precisa de um remédio mais forte. Os irmãos estão aqui? E você tem paciência de marcar para ir no médico. Marcar 1 hora, ser atendido depois, em muitos casos. Não aqui, lá na Paraíba. Ficar esperando, vai lá, faz o sacrifício que tiver de fazer. Vende o cachorro para ir fazer a consulta. É brincadeira, irmãos, tenha calma. O pessoal fala em cachorro, eu sei que o ambiente já fica tenso. Eu gosto de cachorro, irmãos, fique tranquilo. Mas o que eu quero dizer é, se esforça e faz tudo para estar lá no médico. Irmãos, e mais uma vez, eu não estou depreciando o médico. Graças a Deus pelos médicos. Não fosse o médico, irmãos, o parto de mamãe não tinha sido um sucesso, eu não teria nascido tão bonito. Essa não era a hora da risada não, mas tá bom. Agora, o que eu quero dizer, irmãos, existem coisas que vão que vão demandar perseverança, conhecimento mais adequado, uma especialidade sobre alguma coisa. Por que, irmãos, as pessoas estão abandonando a mensagem? Ah, não funciona, não funcionou. Não, irmãos, essa mensagem permanece de pé. Jesus continua o mesmo, o nome continua o mesmo. O Deus que ouve o nome e libera os recursos continua o mesmo. Mas a gente precisa perseverar com a mensagem. Gálatas, Paulo vai falar para os irmãos, gente, quando eu fui anunciar o evangelho para vocês, Cristo foi exposto na cruz diante dos seus olhos. Não é que eles viram um filme de Jesus na cruz, foi porque a mensagem estava tão forte no coração deles, que era como se eles estivessem vendo Jesus. Quero te dizer hoje de manhã, irmãos, mesmo que você não veja tudo sujeito aos pés de Jesus e aos seus pés como você gostaria, olhe para Jesus e saiba, irmãos, as coisas vão mudar, o tempo vai passar, até o tio e um J pode sair, irmãos, da literatura. Mas o que Jesus disse vai permanecer acontecendo. O poder está liberado sobre a mensagem. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Se fosse limpeza já era suficiente. Mas algo interessante sobre propiciação, irmãos, é que ela é mais do que apaziguar ou aplacar a ira de Deus contra a nossa vida. Mas essa propiciação, irmãos, ela pode ser traduzida como alguém que torna, eu sei que a ira era relacionada aos nossos pecados, mas a mesma força que era aplicada para a ira, por causa da propiciação, faz com que seja, irmãos, a mesma intensidade de favor que agora nós temos para com Deus. Você não entendeu não? Deus está virado por causa do pecado, estava, mas irmãos, por causa da propiciação, aquela força que estava sobre a ira, agora é a mesma força que Deus aplica no favor a nosso respeito. Foi transformado. Sabe textos como Êxodo 32, que diz que Deus mudou de ideia? Talvez você pense assim, Deus estava mudando de ideia. Irmãos, isso era um tipo de Cristo. Deus permanece o mesmo. Mas por causa do sacrifício de Jesus, aquilo que antes se levantaria para nos condenar. Irmãos, essa manhã seria talvez uma manhã de condenação, se nós pensássemos, o justo morreu no lugar dos incrédulos. Não é assim? E os incrédulos éramos nós. Os pecadores éramos nós. Mas graças a Deus, porque Hebreus diz que esse sangue que foi aspergido fala coisas superiores ao sangue de Abel. Abel foi morto pelo seu irmão Caim, o seu sangue foi derramado na terra. E o que aquele sangue clamava? Deus chega para falar com Caim e diz, eu estou ouvindo o sangue do teu irmão, clamando por justiça. Aquele sangue dizia, morte ao culpado, juízo ao culpado. Mas irmãos, graças a Deus esse sangue vertido não clama por juízo, justiça aquele que errou, mas clama, irmãos, por perdão aquele que havia sido afastado, aquele que havia pecado. Esse sangue, como a Bíblia diz em outras versões, fala verdades superiores ao que o sangue de Abel falou. Não é mais a justiça do sangue, mas é a justiça de Deus liberada por causa desse sangue vertido. Você não é inimigo de Deus, irmão.
Você não é um desconhecido. Como o pastor estava falando sobre a coisa da soberania, tem muita gente achando que Deus é um Deus indiferente ao sofrimento das pessoas. Não é, irmãos. Todo favor foi convertido para a sua vida. Ele quer operar, Ele quer se manifestar, mas Ele vai fazer isso por meio da fé no seu nome. Amém? O nome carrega toda a vitória que Jesus carrega. Os irmãos estão comigo? Agora o que eu devo fazer? Irmão, se aproprie desse sangue, se aproprie dessas propriedades, sabendo que, mais uma vez, tudo que vai acontecer na sua vida, não vai acontecer por causa de você, é por causa de Jesus. Vamos voltar agora para Atos no capítulo 3. Aquele homem estava lá doente, tanto tempo. Jesus tinha estado por lá, e mais uma vez, eu sei que às vezes pessoas acham que Jesus saiu, irmãos, operando como Deus apenas aqui na terra, curando todo mundo com um piscar de olhos ou com um estralado de dedos, mas nós encontramos, irmãos, determinadas resistências a Jesus. Em Marcos no capítulo 6, por exemplo, ele vai pregar em Nazaré, que era a sua terra natal, e pessoas começam a duvidar, a questionar, a desonrar Jesus. Acredite, se desonraram Jesus pessoalmente, é possível que desonrem Jesus hoje por meio de desonrar a mensagem. Ok? Mas Jesus não desistiu mesmo daquelas pessoas. Ele permaneceu ensinando a palavra. Ele permaneceu ensinando aquelas pessoas. Jesus permanece, batendo na porta. Talvez eu vou dizer de forma específica para as pessoas hoje de manhã. Talvez você desistiu e acha que Deus desistiu. Ele não desistiu e você não precisa desistir também não. Existem coisas que vão acontecer. Talvez não aconteceram até agora. Mas, irmãos, o tempo não é o fator determinante para as coisas que Deus vai fazendo na nossa vida. Ele é o Deus da eternidade. De fato, eu sei que às vezes a gente fala que Deus está com pressa, mas Ele não está com pressa não, viu? Ele é o Deus eterno. Nós é que temos pressa, porque o nosso tempo aqui nessa terra, naturalmente, tem um limite. Se Jesus não volta, a gente vai todo mundo para o mesmo lugar fisicamente, nosso espírito vai para Deus, mas a gente vai provar de uma eternidade com base naquilo que a gente está fazendo agora. O propósito de Deus continua sendo eterno. Eu vou dizer mais, agora eu sei que pelo Espírito para pessoas aqui, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tem coisas que Deus está falando sobre você que talvez não aconteceram nos últimos 10, 15, 20 anos. Mas eu quero te dizer, hoje de manhã, na autoridade do nome de Jesus, essa verdade vai despertar no seu coração. E você vai começar a reagir a essa verdade. Fé, irmãos, precisa ser ingerida, recebida por meio de ouvir a palavra, mas ela deve ser liberada por meio das nossas confissões e das nossas práticas. Atos 14 fala de um homem que havia ouvido Paulo pregando, e Paulo estava pregando sobre Jesus, do jeito que a gente está fazendo hoje de manhã. Diz que aquele homem paralítico, aleijado e que jamais pudera andar. 3 coisas, pontuando o fato de que seria impossível o que poderia acontecer com ele. E não importa o que seja impossível para você hoje de manhã não, irmãos. Mesmo Jesus, mesma glória, mesmo poder, mesma redenção. Uma redenção eterna. Não pelo sangue de bodes e de ovelhas, mas por apresentar a si mesmo como um sacrifício perfeito a Deus. Ele pode socorrer aqueles que estão passando pelas mesmas coisas. Está aqui, irmãos? Diz que Paulo olhou e viu que o homem tinha fé para ser curado. Eu posso olhar aqui e sei que você tem fé, dá para ver fé no coração, no rosto de algumas pessoas aqui. Pastor, dá para ver fé? Dá, irmãos. Quem está crendo em alguma coisa está animado, não está desestimulado, não está querendo desistir, não. Expectativa do que Deus vai fazer. Irmãos, que tal começar essa festa da expectativa daquilo que Deus vai fazer, antecipar aquilo que Deus está para fazer na sua vida. Expectativa, vai acontecer, vai acontecer. Diz que Paulo olhou para aquele homem e ele já estava fazendo festa, irmãos. Ele estava crendo na mensagem, mas ele não tinha recebido a manifestação da cura dele ainda. Mas Paulo dá um grito para aquele homem, dizendo: ei rapaz, fique de pé.
Nota uma coisa, é possível ter fé para ser curado e permanecer doente. Porque Paulo viu que o homem já tinha fé, mas ele continuava doente. Mas ele tinha fé, pastor, mas ele continuava doente. Porque fé, irmãos, não finaliza no fato de você receber a informação, o conhecimento. Essa é a primeira parte. Segunda parte, você se livra do assentimento mental e começa a crer com o coração. Assentimento mental é você dizer, eu conheço a mensagem do pastor Lucas, eu acho muito bonito, eu acho maravilhoso o que ele fala. Irmão, só ouvir e achar maravilhoso não é suficiente. Você precisa praticar aquilo que você está ouvindo. Os irmãos estão comigo? A prática vai denotar de que é fé no coração. Mas mais do que isso, eu ouço, eu deixo aquilo cair para o meu coração, mas eu preciso reagir à mensagem. Eu preciso dizer que eu estou crendo mesmo naquilo que eu estou ouvindo. Os irmãos estão aqui? Quando aquele homem ouviu uma palavra lançada, ele não questionou o fato dele permanecer doente, ele já tinha fé para ser curado, ele ouviu uma palavra e agora ele começou a reagir àquilo. E o que aconteceu? Poder entrou em operação. Em Atos no capítulo 3, quando Pedro e João levantam aquele homem, a Bíblia não diz que ao tocar da mão de Pedro, os pés daquele homem se firmaram. Diz que eles ajudaram o homem a se levantar, mas de repente, irmãos, o poder entrou em operação. Aquele homem firmou os pés e de um salto agora louvava a Deus. Eles chegaram lá para ajudar ele a levantar. Poder começou a operar quando aquele homem reagiu à mensagem. De repente, irmãos, ele se viu curado. Quero te dizer hoje de manhã, você já ouviu a mensagem, fé chegou no seu coração, mas que tal, irmãos, começar a reagir como quem acredita no poder desse nome? Jesus está aqui no poder e na autoridade do seu nome. E quando você usar o nome de Jesus, os recursos do céu estão se abrindo sobre a sua vida. Os recursos do céu estão se abrindo sobre a tua saúde. Porque não se trata do teu merecimento. Caminho de acesso a Deus foi aberto no nome. É o que Ele fez. É a sua vitória que continua ecoando. Efésios no capítulo 3 diz que Deus escolheu fazer conhecida dos principados e potestades a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. Tem muita coisa que o diabo não entendeu ainda, irmãos. E é por isso que ele continua tentando. É por isso que ele continua tentando pintar um quadro para você acreditar que as coisas não vão acontecer, que a saúde não vai ser restaurada, que as suas finanças não vão ser tocadas, que a tua família não vai conhecer Jesus. Ele continua tentando, irmãos. Mas sabe o que Deus decidiu fazer? Por meio de você, Satanás vai entender que aquela vitória, 2000 anos atrás, que aquela descida e irmãos, e ascensão aos céus, continua falando hoje. Oh, glória a Deus! Você tem o nome, você tem fé no nome. Se você tem fé no nome, irmãos, tudo o que você precisa já está disponível na pessoa de Jesus. Um dia Deus disse, irmãos, para um homem chamado Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, há poder sobre você agora para se tornar pai de uma multidão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí essa expressão em ti se torna um pré-anúncio do que aconteceria com você e comigo. Porque agora, irmãos, não se trata de nós mesmos, mas nós estamos em Cristo. A bênção de Abraão é muito boa, mas eu tenho boas notícias para você. Está aí alguém que é maior do que Abraão. Você está em Cristo. Deus do céu. E se tem pessoas aqui hoje de manhã que talvez se sintam nessa condição de indignidade, eu quero te dizer, aceita a dignidade de Jesus. Eu vou ler para finalizar Colossenses no capítulo 1. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, Colossenses no capítulo 1. Versículo 15, eu vou ler do 15 até o 20, tá? Ele diz assim: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Oh, glória a Deus. Irmãos, Adão e Eva, enquanto estavam no
paraíso, eles não tinham falta de nada. Todo o suprimento já estava disponível para eles. Ah, pastor, mas houve miséria no mundo depois disso. Houve, irmãos. Mas lá em Marcos, no capítulo 7, quando Jesus vai falar para aquela mulher cirofenícia, ele diz: ei, minha filha, é necessário que os filhos se fartem. Foi para isso que eu vim. Ela diz: não, as migalhas para mim já é suficiente. E a gente sabe que aquela mulher foi curada. Mas eu quero te mostrar um fato. Em Cristo, aquela prosperidade que havia sido abandonada por Adão foi restaurada para você. Deus quer que você se farte. Ah, pastor, isso é uma motivação que o Senhor está trazendo para a gente. Eu estou trazendo para você o Evangelho, irmãos. Ah, não, pastor, esse negócio que Deus me quer feliz. Jesus disse: eu vou te dar o meu nome. Você vai orar ao Pai e Ele vai responder, para que a tua alegria seja completa. Olhe para o seu vizinho aí e diga: ei, coisa linda, Deus quer alegria completa no seu rosto, alegria completa no seu coração. Então usa o nome, fale no nome. Você é filho, você tem acesso, e toda a riqueza de Deus estão disponíveis no nome de Jesus. Todo o propósito original de Deus está nesse nome, porque tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra o seu propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. Ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, quem é a igreja aqui, irmãos? Não é esse prédio não, você. No que diz respeito à igreja, Ele organiza e mantém unida, assim como o cabeça dirige o corpo. Ele foi o supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim Ele estava lá, elevado acima de tudo e de todos. Agora preste atenção nisso. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Seu lugar é em Cristo, irmãos. Você é de Deus e o seu lugar é em Cristo. Por isso você pode usar o nome de Jesus. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas, coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em uma vibrante harmonia, tudo por causa de sua morte e de seu sangue derramado na cruz. Oh, aleluia, aleluia. Não vai, meu Deus do céu, irmãos, não vai dar tempo, mas eu vou declarar sobre você, e você pode receber agora rapidinho, não pode? Cada átomo do seu corpo, cada célula do seu corpo está sendo restaurada por causa da sua morte e do derramamento da cruz. E eu declaro: haja restauração em nome de Jesus. Proclamamos o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de principados, potestades, morte, falta, doença, miséria, apatia. Eu proclamo o nome que vivifica o corpo, a mente e o Espírito. Eu declaro em nome de Jesus: haja despertamentos nessa manhã, que a luz comece a brilhar, e que a perfeita vontade de Deus começa a se alegrar, irmãos. Esse nome está raiando sobre você, trazendo vida e saúde. Esse nome está raiando sobre a tua casa, trazendo shalom, paz completa. Não vai ter falta de nada, nada vai ficar quebrado, tudo há de ser restaurado no nome, no nome, no nome, no nome, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está quase pronto para participar da ceia do Senhor. Pastor Lucas, venha para frente.
Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Glória a Deus. Nome sobre todo nome. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Você entendeu a mensagem da cruz, você entendeu o poder do nome. E a primeira coisa que esse nome precisa fazer em mim e em você é nos atrair, é nos fazer render a esse nome. E a primeira atitude que todos nós precisamos tomar é a de reconhecer a necessidade desse perdão, é reconhecer a necessidade desse Cristo em nós, de habitarmos em Cristo. E eu quero dar a você, Deus está dando a você essa manhã a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Deus está te oportunizando essa manhã a de entregar a tua vida a Jesus. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, essa é a sua manhã. Eu quero que você levante a sua mão direita bem alto e eu vou orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão bem alto. Você pode vir aqui à frente. Você pode vir aqui. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. A Bíblia diz que todos nós fomos criados por Deus, mas filho de Deus passa a ter esse direito aquele que entrega a vida a Jesus. Ele vai orar com o Senhor. Existe mais alguém? Não perca a oportunidade de ter a sua vida transformada. Aleluia! Aleluia! Se você entrou neste lugar, eu vou repetir. Se você entrou neste lugar e nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca atendeu um apelo como esse antes, se você nunca fez essa oração entregando a sua vida a Jesus e deseja fazer, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Nós queremos orar com você. A Bíblia diz que a sua vida é totalmente transformada a partir desse momento. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. O seu espírito é vivificado. Você passa a ser luz. Talvez você entrou neste lugar e você já fez essa oração. Você já andou com Jesus, mas por algum motivo você se afastou desse caminho. Você se afastou de Jesus. E você deseja essa manhã
devolver o controle, o domínio da sua vida a Ele. Você deseja reconciliar-se com o Senhor. Se você está aqui, levanta a sua mão, eu quero orar com você. A Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que existe festa no céu quando o filho volta. O pai celebra a volta do filho. Se você está aqui nessa condição, vem rapidamente aqui na frente. Nós queremos orar com você. Existe alguém?